Olá, eu sou a Daniele, professora de inglês, e para quem está assistindo pela primeira vez o meu vídeo, eu estou fazendo as correções das atividades de inglês do PET no Ensino Fundamental 2. Esse vídeo é da semana 2, PET 3, oitavo ano de língua inglesa. Essa é a primeira página, né, que aparece em todas as atividades, e vocês já conhecem, ela já é familiar para vocês, e vocês vão ler aí todas as orientações, né, os enunciados com muita atenção. Eu sempre deixo aqui a minha dica, que é ter o seu caderno, seu material necessário, dicionário, sempre em mãos, e não deixe de fazer o seu próprio vocabulário com palavras desconhecidas para você e aquelas que você costuma esquecer, tá? Vamos começar então. Essa atividade traz um texto para nós sobre Davi e Golias. Talvez você já tenha ouvido falar na história, mas se não, vai contar um pouquinho aqui para vocês. Na questão 1, a atividade de pré-leitura está perguntando justamente isso. Se você já viu esta imagem e que história épica ela pertence. Então, só pela imagem e pelo título do texto já dá para a gente deduzir qual é a história que nós estamos falando, né? Logo em seguida, eu tenho aqui, né, a questão 2, que é a tradução do texto. Eu coloquei aqui para vocês, mas a gente nem vai ler ela toda agora, a gente vai fazendo atividade, à medida que a gente for precisando, a gente volta. Mas está contando um pedacinho da história de Davi e Golias, e eu deixei em negrito algumas partes nessa tradução que vão nos ajudar a fazer a atividade, tá? Então, a primeira atividade vocês vão fazer, a primeira coisa que vocês vão fazer, né, é fazer uma leitura visual, aquela leitura rápida, que vocês já sabem. Vão ler, prestando atenção nas palavrinhas cognatas, que são as parecidas com as do português, e as palavras que vocês já conhecem, tentando conectar as ideias e entender o sentido do texto. E aí vão procurar no dicionário aquelas palavras que vocês não conseguiram entender de jeito nenhum, mesmo sem saber o significado dentro do contexto, se não conseguiram entender, aí vocês procuram no dicionário. Façam depois a sua tradução e releiam novamente o texto em inglês para melhorar ainda mais a sua compreensão e ir melhorando também o seu vocabulário, né? Depois de ter feito a tradução, questão 3, está pedindo para vocês encontrarem algumas informações específicas ou frases, né? Que são palavras-chave. E aí, essas palavras que são as palavras-chave, né, que estão pedindo aí, são justamente palavras cognatas, que são aquelas muito parecidas com as do português. Então, fica fácil de vocês encontrarem. A primeira frase, né, ou expressão que está pedindo, letra A, é Davi tocou a harpa. Então, à medida que vocês vão lendo o texto em inglês e vão fazendo a tradução, vocês vão encontrando, né, qual é essa frase em português que está em inglês no texto. Olha lá no segundo parágrafo, Davi tocava harpa. Está no segundo parágrafo, né, aqui na minha tradução, e no texto, segundo parágrafo, é a primeira linha. Davi played the harp. David, no caso, né? Então, tá lá. Letra B, um terrível gigante. Então, na minha tradução, terceiro parágrafo aqui, um dia, um terrível gigante chamado Golias. Terceiro parágrafo do meu texto, one day, a terrible giant named Goliath. Então, tá aqui a minha frase, né, em inglês, a terrible giant. Então, eu tô pegando aqui as palavras-chave que me mostram onde está isso no texto em inglês. A música de David o fez sentir-se melhor. No meu segundo parágrafo, última linha, está escrito: a música de David o fazia se sentir melhor. Lá no meu texto original, que é o inglês, segundo parágrafo, olha lá a última linha. David's music made him feel better. Prestem atenção na ordem das palavras, tá? Porque nem sempre a ordem é a mesma. Olha só, vocês já estudaram, né, o genitive case, que é esse apóstrofo S aqui, indicando posse. Então, eu quis dizer aqui a música do David, e quem leva o apóstrofo S é o possuidor, a pessoa que possui aquilo, né? Então, a música é do David, por isso que ficou trocado aqui a ordem, tá? Seguindo, eu tenho aqui uma pequena revisão, que vocês também já viram, que são sobre os question words também, né? E sobre a ordem dessas palavras para formar perguntas.
Então, eu tenho a minha ordem aqui, que é o WH question, que são aquelas palavrinhas que começam com WH para fazer uma pergunta. Tenho depois o meu sujeito, o verbo e o complemento, se tiver, né? Exemplo. What country hosted the last World Cup? Qual foi o país que hospedou, né, a última Copa do Mundo? Observem que colocou aqui bem coloridinho, né, para vocês entenderem qual é a diferença de cada termo. Então, eu tenho o what em azulzinho, que é o meu WH. Eu tenho country, que é o meu sujeito, né, tá em roxo aqui em azul, aliás. Hosted em roxo, que é o verbo recebeu, né, hospedou, recebeu. Eu tenho o meu complemento, que está em verde, the last World Cup. Então, olha qual é a ordem, né, que a gente está seguindo aqui de acordo com o que foi falado aqui no exemplo, né? Eu tenho WH question, sujeito, verbo e o complemento, se tiver. Nem todas as frases vão ter complemento, né? Então, eu tenho aqui um outro lembrete sobre os question words, só para vocês memorizarem e lembrarem, que vocês já conhecem. Who, quem, what, o que ou qual, which, qual, usado para coisas ou animais, when, quando, que se refere a tempo, where, onde, se refere a lugar, why, porque pergunta, e how, como. Lembrando que how sozinho é como, tá? Quando ele se junta com outras palavrinhas, ele forma uma outra expressão. Número 4, então, está pedindo para vocês colocarem essas palavras que estão aí em cada letra, até a letra F, em ordem. Elas estão fora de ordem. Então, vocês vão colocar em ordem para formar perguntas. E depois vocês vão traduzir. Então, a gente vai colocar essas palavras em ordem para fazer uma pergunta e depois traduzir. Eu usei a mesma a mesma sequência de cor, né, para a gente identificar o que é WH, o que é sujeito, o que é verbo e o que é complemento, para facilitar para vocês. Então, a primeira aí, which actor an Oscar in 2011 British won? O que vocês vão fazer? A minha dica é, primeiro, vocês vão reconhecer as palavras, né? Então, quase todas aí vocês já conhecem. E aí, aquela que for desconhecida para vocês, vocês vão procurar no dicionário. Por exemplo, vocês já sabem que o which é qual, usado para, né, alguma coisa. Então, olha só, né, uma coisa específica. E aí eu tenho aqui, which actor, que ator? Aí vocês já conhecem o Oscar, já conhecem o ano, já sabem que British é britânico, então provavelmente eu quero saber que ator britânico, e aí sobrou a última palavrinha, que supondo que vocês não conheçam esse verbo, aí vocês vão procurar no dicionário, é o verbo ganhar, tá? Então você já identificou cada uma dessas palavrinhas, agora ficou fácil de colocar na ordem. Então ficou assim, olha, which actor, né, WH, sujeito, verbo, won, e aí vem o meu complemento, an Oscar in 2011. Que ator ou qual ator ganhou um Oscar em 2011? Letra B. Our exam, how many the students taking? Então, eu tenho aqui, né, o meu verbo to be, eu tenho exam, eu tenho how many, olha aí que eu falei antes, tá vendo? O how sozinho é como? Aqui eu tenho how many vira quantos, né? Com relação à quantidade. E eu tenho the students e o verbo taking. Como eu tenho o verbo to be e tenho o verbo taking, então eu sei que eu estou falando de presente continuous, tá vendo? Present continuous, né? Presente contínuo, presente progressivo. Então, a minha ordem vai ficar assim, olha. How many students are taking the exam? Então, eu tenho WH question, sujeito, verbo to be, seguido do verbo principal com ing, porque eu estou usando o presente contínuo, então a minha estrutura é essa, né? To be, mais verbo principal com ing, the exam, que é o meu complemento. Então, a tradução ficou: quantos estudantes estão fazendo o exame, ou o teste, ou a prova, tá? Letra C. House in who that lives. Então, eu tenho aqui
um substantivo, house, que provavelmente vocês já conhecem, que é casa. Eu tenho a preposição in, eu tenho who, que é o meu WH, que vocês já conhecem e tem a tradução aqui para vocês. That, que é um pronome demonstrativo ou um pronome relativo, dependendo aqui da situação, né? Nós vamos ver. E eu tenho lives, que é o verbo. Então, se eu já identifiquei todas as minhas palavras, e se tem alguma aqui que eu não identifiquei, o que eu vou fazer? Vou olhar no dicionário, que aí facilita para mim, né? E aí eu vou construir a minha sequência de palavras para fazer a pergunta. Então, primeiro vem o WH question, who, depois vem o meu verbo, lives, a preposição em, né, in, pronome demonstrativo, that, house. Então, eu quero saber quem mora naquela casa. Who lives in that house? Letra D, World Cup, which hosted last country aliás. E aí, vocês vão usar mais, vão me lembrar que essa frase é muito parecida com a frase do modelo que foi mostrado aqui antes, né? Tem como uma pequena diferença. Então, eu já tenho aqui o World Cup, que eu já sei que é Copa do Mundo. Eu tenho which, que eu já sei que é o pronome qual. Eu tenho hosted, que eu sei que é o verbo receber. Eu tenho last, que significa último, né, ou última. Country é país. E aqui eu tenho um artigo definido, né? Então, que significa o, a, os, as. Então, a minha ordem vai ficar assim. Which country hosted the last World Cup? Que país hospedou ou recebeu a última Copa do Mundo? Que país recebeu a última Copa do Mundo? Então, eu tenho WH question, sujeito, verbo principal e complemento. Tá vendo? Que país recebeu a última Copa do Mundo? Eu deixei a tradução, inclusive, com a mesma cor, com as mesmas cores, para facilitar para vocês também. Buses, how many novamente, go, town, to central, D. Então, eu tenho aqui buses, que é o plural de bus, vocês já conhecem. How many, novamente, que é a expressão que significa quantidade, né? Quantos ou quantas, ou quanto ou quanta. Go, que é o verbo ir, né? Se vocês não lembram, vocês vão procurar no dicionário. Town, que é o centro, né, da cidade. Town na cidade, central, centro. Então, vamos ver como vai ficar a ordem. How many buses go to the town central? Então, eu tenho WH question, substantivo, né, o meu sujeito aqui, quantos ônibus, o que eu quero saber. Verbo principal, vão, para, né, eu deixei até grifadinho aqui a preposição to junto com o go, porque o go vai vir sempre acompanhado dessa preposição, tá? Porque quem vai a algum lugar, não é isso? E o meu complemento em azulzinho aqui, centro da cidade. Quantos ônibus vão para o centro da cidade? A última questão, happened what last bill tonight. Então, eu tenho aqui uma sequência de palavras que, novamente, se eu precisar olhar alguma no dicionário, eu vou fazê-lo, né? Vou olhar lá no dicionário. Então, happened é o passado do verbo acontecer, aconteceu, então está no passado. Eu tenho o WH question, que é o what, o que ou qual, né? Last, vocês já sabem que é o último, já viram aí em outras questões. Bill é um nome próprio, tonight, né? À noite. Então, a minha ordem ficou assim. What happened to Bill last night? O que aconteceu com Bill na noite passada? Então, olha só. WH question, verbo principal, o meu sujeito e o meu complemento, né? Aqui, o que acontece? Por que o meu sujeito não está aqui? Porque aqui eu quero saber o que aconteceu, né, com a pessoa. Então, esse Bill aqui, ele não entra no lugar de sujeito, ele entra no lugar de objeto, tá? Por isso que ele está aqui junto com o complemento. Então, é isso. E aí eu trouxe aqui para vocês, né, alguns conteúdos gramaticais que foram revistos nesta atividade. E um deles é os question words, né? Que a gente usa para fazer perguntas. Eles podem ser usados também como pronomes relativos, que vocês verão isso depois. Question words ou WH questions. Então, a gente tem where, que é onde. Where is Mary? When, que é quando, se refere a tempo. When were you born? Quando você nasceu? Who, quem.
Who is that beautiful girl? Né? Ou who wrote this book? Quem é aquela menina bonita? Ou quem escreveu este livro? What, que é o que ou qual, né? Vocês já conhecem muito essa expressão, what's your name? What do you do? Eu tenho how, que é como, né? O how sozinho. How are you, que vocês também já conhecem, né? Como você está, como vai você. How do you usually go to school? Como você geralmente vai para a escola? E eu tenho o why, por quê, tá? Lembrando que o why resposta, né? Desculpa, o porquê resposta é because. Então, o why, porque pergunta, because, porque resposta. Exemplo, why did you do this? Por que você fez isso? Ordem das palavras, então, para fazer perguntas, como a gente viu lá na atividade, eu tenho WH question, eu tenho o verbo auxiliar, se for o verbo to be, vai ser o próprio verbo to be, né? E se for o verbo principal, que não é to be, eu vou usar, se for presente, vai ser o do, se for no passado, vai ser o did. Eu tenho o sujeito, subject, eu tenho o verbo principal, main verb, e o complemento se tiver. Exemplo, coloquei nas mesmas cores para vocês irem fazendo a associação. Olha, what did you do here? O que você fez aqui? E aqui eu tenho who is he, eu tenho to be, tá vendo? Como verbo, ele é um verbo principal e é também o seu próprio auxiliar. Então eu estou perguntando quem é ele? Aqui eu tenho who wrote, desculpa, viu gente? Faltou um R aqui. Who wrote this book? Quem escreveu este livro? Respostas curtas, que também aparecem no texto, né? Eu tenho aí respostas curtas com o verbo to be e respostas curtas com o verbo auxiliar. Então, todas as vezes que eu começo uma pergunta, se eu começo com WH question, eu quero saber uma resposta objetiva. Quem é, o que, quando, né? E aí eu vou responder. Se eu faço uma pergunta iniciando pelo verbo to be ou pelo verbo auxiliar, né, com os outros verbos, que é do ou did, e aí tem outros verbos auxiliares com outros tempos verbais, eu vou simplesmente responder sim ou não. Só que em inglês eu vou fazer isso de forma, né, uma forma mais educada, não simplesmente yes or no. Então, a pergunta é, is John a good student? Olha aqui, de verdinho o verbo to be e de roxinho John, que é o meu sujeito. Então, eu estou querendo saber se o John é um bom aluno. Eu vou responder que sim. Yes, he is. Por que eu troquei John por he? Porque se eu já mencionei ele na pergunta, eu não preciso repetir ele na resposta, tá? Se for negativa a minha resposta, vai ser no, he isn't. Lembrando que isn't é a abreviação de is not, tá? E que todas as vezes que eu for dar uma resposta curta negativa, eu tenho que negar 2 vezes. Assim como eu afirmei 2 vezes, né? Sim, ele é. Não, ele não é. Se eu perguntar, are you okay? Né? Suponhamos que algo ruim aconteceu. E aí eu estou perguntando, tá tudo bem? E aí você responde sim, ou então não, né? Vai ser a mesma coisa. Yes, I am, ou no, I'm not. Se for com verbo auxiliar, do you speak English? Eu vou responder yes, I do, usando o verbo auxiliar, que é como se eu estivesse falando sim, eu falo, né? Você fala inglês? Sim, eu falo. Ou no, I don't. Não, eu não falo. Eu espero, então, que tenha ajudado vocês, mais uma vez. Não deixem de refazer as atividades, não deixem de pesquisar e estudar. Vocês podem consultar sites de língua inglesa na internet para estudar sozinhos, rever esse conteúdo gramatical no caderno, no livro didático de vocês ou na internet. E se cuidem, fiquem bem, até a próxima.